Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Continuando nossos estudos sobre o livro do Levítico, nós vamos começar no capítulo 11, aonde fala do impuro e do puro. Do capítulo 1 até o 7, nós vimos sobre os sacrifícios, os diversos tipos de sacrifício. Nos capítulos 8, 9 e 10, nós vimos sobre a mediação do sacerdote. Como que eles são necessários e importantes para mediar entre o sagrado e o humano. E hoje nós vamos ver sobre o puro e o impuro, já que são os sacerdotes que definem o que é puro e impuro, porque o que é impuro é profano, e o profano nunca chega até Deus. Então a separação entre o divino, puro, e aquilo que é profano, o humano, continua. E daí a necessidade de sacrifícios, de definição do puro e impuro para que o povo não se contamine. E sobressaltando-se daí a necessidade da ação sacerdotal. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No capítulo 11, nós inauguramos uma nova parte. Quando você pega a sua Bíblia, você vai ver a terceira parte do livro. A primeira do capítulo 1 a 7 sobre os sacrifícios. A segunda do capítulo 8 até o 10, a ação sacerdotal. A terceira agora, as regras referentes ao puro e ao impuro. O puro aproxima de Deus. O impuro afasta de Deus. Naquele tempo eles acreditavam que o céu estava fechado em relação à terra e que os sacrifícios eram uma forma de chegar até Deus. Agora implementa-se algo mais. Aquilo que na convivência cotidiana do homem e da mulher o torna impuro. No capítulo 11 nós vamos ter uma definição desse puro e do impuro e os animais, tanto aquáticos, quanto alados, quanto terrestres, que são impuros ou puros. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos a estudar a Palavra de Deus. Importante para entendermos essa parte entre o capítulo 11 e o capítulo 16 é entendermos a questão do profano e do sagrado. O profano é aquilo que é próprio do mundo, do humano. O sagrado é aquilo que é de Deus. E eles não se misturam. Está fechada essa porta. Então, o sagrado não se mistura com o profano e o profano não se mistura com o sagrado. Dentro disso, nós temos que o sagrado é puro. E o profano, aquilo que é próprio da humanidade, é impura. Então, você precisa de uma ação mediadora para que nós, homens e mulheres, naquela concepção do Antigo Testamento, possamos chegar a Deus, sagrado e puro. Aí sim, os sacrifícios, as atitudes para não tocar ou não se contaminar com impurezas. A religião tem muito disso. O puro é muito respeitado e o impuro precisa ser mudado. E aqui nós temos que advertir para algo. Quando eles criam essa definição de puro e de impuro, o que vai acontecer? Vai haver divisão. Profissões impuras: o coveiro, o médico, o açougueiro, o cambista. Tudo aquilo que mexe com sangue, com mortos, com animais que não são puros, estão sempre na impureza e precisa fazer ritos para sair da impureza. Lavar as vestes, ficar tantas horas assim, vai ter muito disso. Então, isso cria uma divisão social. Profissões puras e profissões impuras. A mulher também, no seu período de menstruação, ela se torna impura. Logo depois do parto, também impura. E isso tudo vai como que separando, fazendo uma segregação das pessoas. Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Levítico. Pegue sua Bíblia e vamos juntos. No primeiro momento você tem os animais puros e impuros. E aí você vai ter os animais terrestres na primeira parte, os animais aquáticos na segunda parte, as aves que voam
junto com os insetos, os alados e os insetos não alados. Essa divisão para eles é muito importante. Os animais terrestres, que andam, dependendo do tipo de casco, são puros, dependendo do tipo de casco, são impuros. Mas o que define isso? Muito a ver com o que os povos vizinhos usavam nos seus sacrifícios. Por exemplo, o porco, tido como impuro, ele tem o casco fendido, mas ele era usado nos rituais. Então eles colocam como impuro para que as pessoas não mexam nesses animais que eram largamente utilizados nos rituais dos povos vizinhos, desses povos que são politeístas. Os aquáticos, aqueles que têm couro, impuros, aqueles que têm escama, puro. As aves, você não pode comer nenhum tipo de ave que coma carne, porque a carne é muito próprio do ser humano. Alguns autores chegam a falar, gente, que aquilo que é natural é puro, aquilo que é cultural é impuro. Ou seja, o que é cultura? Cultura é a modificação da natureza. Então, quando um animal ele modifica a natureza, comer carne é próprio do homem, na Bíblia. Um pássaro que come carne, ele é impuro. Ele fugiu da natureza. Ele deveria comer o quê? Frutas ou insetos, e não carne, como o urubu e outras aves de rapina. Essas são impuras para comer. E eles têm nessas divisões muitas coisas. Então esse animal pode, aquele não pode. Isso leva o povo a não se misturar com os povos vizinhos, a buscar uma relação de diferença entre esses povos. Nós somos um povo separado. Sagrado é aquilo que é separado. Então esse povo, para ser sagrado diante de Deus e conseguir chegar ao sagrado, precisa ter ações sagradas. E não pode se misturar com eles e muito menos comer aquilo que eles comiam. Então o puro e o impuro tem muito a ver com regras alimentícias e também a ver com normas higiênicas, que tem muito a ver com doenças transmissíveis, que eles não conheciam naquele momento. Mas esse povo, para ser separado, puro, começa a fazer isso. Então os corrimentos, as manchas, as doenças de pele começam a ser impuras. As pessoas são separadas da convivência por causa disso. Então, nós temos que entender a motivação religiosa. Deus é puro, o povo tem que ser puro. As motivações sociais. Se comermos e tivermos contato com animais que os povos vizinhos usam nos seus cultos, acabaremos por nos manchar com eles. Então, eles fazem o quê? Tornam esses animais impuros. Inclusive, quando você pega o livro do Levítico, no capítulo 11, no versículo 5, tá assim: tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Coelho é ruminante ou roedor? É roedor. Na classificação deles, beleza. Para nós hoje é um erro. Para eles era ruminante, assim como a lebre também. Agora, quando você olhar a partir do versículo 20, você vai ter inseto alado sobre 4 patas. Característica dos insetos é ter mais de 6 patas. Mas para eles isso é uma diferenciação de seres alados. Aves com 2 patas e insetos com mais patas. Então eles vão ter várias classificações, que para nós não é importante, porque não fazem parte da nossa alimentação e nem das nossas práticas religiosas hoje. Então, importante é saber que eles fazem uma diferenciação para se separar um pouco dos povos vizinhos, para manter normas de higiene e para ressaltar a função mediadora do sacerdote. Eles estão ali no meio da sociedade para dizer o que pode, o que não pode, o que é puro, o que é impuro, o que é sagrado, o que é profano. Sem eles, o povo não se santifica, não se religa com Deus. E não podemos esquecer que no Novo Testamento, Jesus vai falar que o impuro é aquilo que sai da boca do homem e não o que entra. Paz e bem a todos e a todas.